Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Eu vou começar a gravação aqui da aula de criptografia que eu tinha comentado com vocês. Inicialmente, essa aula não seria gravada, né? Mas na quinta-feira só tinham duas pessoas. Sei que vocês estão aí no final de semestre, né? Tem outras atividades para as quais vocês também estão se dedicando, né? E tem uma certa preocupação. Então achei melhor fazer a gravação desse material e disponibilizar para vocês, para quem quiser depois consultar com calma. Eu também coloquei esse material lá na quinta-feira, né, no Classroom, para vocês terem acesso, né, se quiserem já ah, consultar, né, e estudar esse material, tá? Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre criptografia. Eh, Imagino eu que seja um assunto que nós, de forma geral, já estejamos bastante familiarizados, né, dado o contexto no qual a gente está inserido, dada a realidade, né, de tecnologia que a gente vive. Então, acho que é um assunto desses que a gente está comentando aqui na disciplina de ORI, talvez seja o que a gente esteja mais próximo, digamos assim, tá? Então, a ideia é entender um pouquinho, formalizar o conceito. eh, Quem sabe mais para frente a gente consiga, né, na aula de quinta-feira, fazer uma atividade relacionada a esse assunto para a gente complementar o terceiro crédito da disciplina, tá? Então, vou contextualizar aqui um pouco a criptografia. Essa é uma situação que a gente passa talvez diariamente, né? A gente querendo trocar informação, querendo trocar mensagem com outra pessoa através da internet. Então, a ideia de troca de mensagens, a gente pode pensar logo na proteção dessas mensagens, para que um terceiro, né, não consiga identificar, não consiga acessar esses dados, não consiga alterar esses dados, né? Quando eu estou falando dessas mensagens aqui, pode ser o envio de uma informação confidencial, o envio de uma senha, sei lá, qualquer operação que você esteja fazendo na internet. E quando eu coloco duas pessoas aqui, né, não necessariamente, não necessariamente são duas pessoas, né? Podem ser, eu posso estar falando aqui de dois sistemas, de um sistema trocando informação com uma pessoa ou vice-versa, né? Então, de qualquer forma, essas operações elas precisam ser protegidas de terceiros para que os dados não sejam acessados. Bom, e a criptografia vem como uma espécie de camada de proteção a respeito, em cima desses dados, né? Esse não é o único contexto no qual a criptografia está inserido, mas é um contexto que talvez sirva para a gente trazer à tona esse tema, né? A gente pode pensar em outros contextos também, como a informação armazenada no seu computador, a senha de acesso, né, para algum sistema. Então, tudo isso tem que estar protegido do acesso por terceiros, por pessoas que não são autorizadas, por pessoas que não deveriam ter acesso a essa chave, a esse dado, a essa mensagem, tá? Então, a gente pode pensar na criptografia como tendo, né, alguns objetivos ou alguns, de certa forma, né, quando a gente está trocando mensagens ou quando a gente está querendo, quando a gente tem dados, a gente quer que eles tenham alguns requisitos de segurança que estão relacionados justamente à ideia da proteção, né? E no caso do meio digital, essa proteção é dada além de outras formas, né, principalmente através da criptografia, tá? Então aqui tem quatro objetivos, né, ou requisitos, né, de um conjunto de dados que a gente tem que buscar, né, na hora de proteger os nossos dados, não relacionados apenas a trocas de mensagens, como eu falei, mas a proteção dos dados de forma geral. São eles confidencialidade, integridade, autenticação e não repúdio, tá? Bom, o primeiro deles, confidencialidade, né, que é a ideia de manter o conteúdo dos dados em segredo, não permitir que terceiros acessem a informação sem que ele tenha permissão, né? Então, no contexto de duas pessoas trocando mensagens pela internet, por exemplo, através do WhatsApp ou de qualquer outro aplicativo, né, de troca de mensagens, a ideia é que
essas mensagens não possam ser acessadas por terceiros, né? Muitas vezes nem mesmo por funcionários, né, da empresa, então a mensagem tem que ser criptografada, às vezes nem por órgãos, né, por entidades relacionadas à segurança. Então a gente já viu recentemente uma série de questões, né, de dúvidas relacionadas a isso, né, eh, entidades querendo que mensagens de certas pessoas, né, de certas pessoas públicas fossem acessadas, ou de pessoas que tinham suspeita de ter cometido crime fossem acessadas, mas, por exemplo, no caso do WhatsApp, dizendo que não, que isso não era possível, né, que as mensagens eram todas criptografadas e que não tinham como reverter esse processo. Um segundo requisito, né, um segundo objetivo, quando a gente ainda nesse contexto de troca de mensagens, é a ideia de que essas mensagens tenham integridade, que é basicamente verificar a origem da mensagem ou dos dados, né? Como é que eu sei que quem está me mandando uma mensagem é realmente quem diz que está me mandando? Então, eu tenho que, de alguma forma, verificar essa integridade, né? E não um outro terceiro, né? Se fazendo passar por uma pessoa, né? Então, se aquela pessoa que eu confio, que eu espero receber a mensagem, tem uma chave que só ele conhece e eu, né? Então eu consigo atestar que tem uma senha, né? Eu consigo atestar que quem está me mandando a mensagem é quem conhece essa senha, quem tem acesso a ela, né? E obviamente que apenas essas duas pessoas deveriam ter acesso a essa mensagem para garantir a integridade dos dados, né? Garantir que realmente quem está mandando a mensagem, né, é realmente quem diz ser. Além disso, um outro requisito é a autenticação, né, que é a ideia de validar o conteúdo da mensagem ou dos dados, né, se ele não foi alterado desde o envio. Aqui é uma situação, né? Bom, a gente manda a mensagem na internet para a pessoa, para o seu destino, mas quem garante que no meio do caminho uma pessoa não interceptou a mensagem e alterou alguma parte do texto lá, antes dele chegar no destino, né? Então, quando eu penso num requisito de autenticação, é justamente isso, né, que eu quero garantir. Eu quero garantir se a mensagem que eu escrevi na íntegra é exatamente a mensagem que está chegando ao seu destino. E, mais uma vez, quando eu falo, né, de forma geral desse requisito, ele também não está relacionado apenas à troca de mensagem, né? A gente pode pensar aqui em blockchain, no caso. Como é que uma pessoa faz uma transação na rede? Como é que eu garanto que essa transação ela realmente é válida, se nenhum dado ali foi alterado, né? Então tem uma série de aplicações em outras áreas que também tem esse conjunto de requisitos e que talvez não necessariamente envolva criptografia, mas envolva assuntos relacionados, como por exemplo hash, né, que a gente viu recentemente, tá? E por último, o último requisito, o objetivo seria a ideia de não repúdio. Se uma pessoa me manda uma mensagem, de certa forma, eu como o destino da mensagem, gostaria de comprovar, digamos assim, se necessário, que quem me mandou a mensagem foi a pessoa. Então, por exemplo, na situação hipotética, né, eu estou trocando mensagens com uma pessoa através da internet, eu conheço essa pessoa e de repente essa pessoa me faz uma ameaça, né, ou diz algo que é contra a lei. Então, eu tenho que ter como garantir, né, eu tenho que ter como provar de que quem me mandou essa mensagem é realmente quem eu estou falando, né? Então, a pessoa que mandou a mensagem, ela não tem o direito de repudiar essa mensagem, de dizer assim, olha, não fui eu que mandei. Por quê? Porque ela mandou pela conta dela e a conta dela é autenticada. Obviamente que a gente vê situações em que, bom, se a conta dela foi invadida, né? Uma pessoa se fazendo passar por ela, né? Então é outra situação, tá? Mas a ideia dos requisitos relacionados a mensagens, digamos assim, a troca de mensagens, são esses quatro aí que estão intimamente ligados com a ideia da criptografia para garantir cada um desses pontos. Outros requisitos, né, podem ser desejáveis em certos casos, como a atualidade da mensagem, garantir, por exemplo, que a mensagem, a data, né, em que ela foi escrita
ou se for um conjunto de dados que eu acesso, né, garantir que ele é atualizado com frequência, que é atualizado por uma entidade certificada, digamos assim, ou também relacionado aos outros requisitos, né, garantir o anonimato da mensagem que está sendo enviada, enfim, a gente pode pensar em outras necessidades, né? Nós mesmos talvez tenham outras necessidades, mas que provavelmente são derivadas daqueles 4 pontos que eu coloquei inicialmente, tá? E como eu falei, quando eu penso em troca de mensagens, essa troca de mensagem pode também ser entre sistemas, entre pessoas e sistemas, enfim, pode envolver diversos contextos quando se trata aí de mensagens através de um meio virtual de comunicação, tá? A gente pode pensar de forma mais ampla, talvez não apenas, né, a gente está falando de criptografia aqui, mas existe uma área, né, um pouco mais ampla relacionada à segurança da informação, que basicamente é um conjunto de práticas e políticas, né, adotadas para proteger as informações, tá? E, como eu disse, proteger as informações contra acesso não autorizado, contra o uso indevido dessas informações, contra a divulgação sem autorização, contra a alteração dessas mensagens ou a destruição delas, né? Então, é uma forma de tentar proteger um conjunto de dados, né? E isso está relacionado, isso é estudado pela segurança da informação, tá? Essa área de conhecimento acaba que está relacionada, né, a uma ampla gama de aspectos, né, incluindo a proteção dos dados confidenciais, a garantia da disponibilidade de sistemas e recursos, a preservação da integridade dos dados, a manutenção de privacidade das informações e tudo mais, tá? E ele não é restrito apenas a questões relacionadas, por exemplo, ao meio virtual. Por exemplo, se você tem uma empresa e você está preocupado com a segurança da informação da sua empresa, além de práticas relacionadas à criptografia, você tem outras práticas, por exemplo, garantir que entre na sua empresa apenas pessoas autorizadas, garantir que as informações elas estão armazenadas em HDs protegidos e que são acessados fisicamente apenas por pessoas autorizadas, né? Aqui fala, por exemplo, de garantir a disponibilidade dos sistemas e recursos, então a gente tem que ter um sistema de redundância, quem sabe até envolvendo o RAID nesse contexto, né? Garantir que o recurso esteja disponível o tempo todo, né? Então, são uma série de práticas que estão relacionadas à segurança da informação. E a criptografia é mais uma dessas práticas, né? É uma prática importante e que opa, mais uma dessas práticas relacionadas à segurança da informação. Deixa eu sair aqui um pouco, meu vídeo está dando um probleminha, tá? Então, quando eu penso em segurança da informação, a gente também tem objetivos que estão intimamente ligados àqueles inicialmente que eu falei, como confidencialidade, né? Integridade, autenticidade, não repúdio, aqueles 4 iniciais. E além disso, a gente pode pensar em disponibilidade, resiliência dos dados, né? Então, quando eu penso em disponibilidade, assegurar que a informação esteja disponível e acessível quando necessário, né? Então, a gente viu lá no começo do semestre que os sistemas em RAID funcionam justamente tentando, né, prover essa disponibilidade constante, alguns sistemas, né, não todos de RAID. Tá? Garantir essa disponibilidade, que quando um HD der problema, a gente mantém o sistema disponível ainda através de um modelo de redundância. Garantir a resiliência, né? Resistir a ataques, falhas de sistemas, desastres naturais. Por exemplo, é, bom, eu tenho um sistema em RAID, então eles funcionam ali localmente no mesmo espaço físico. Mas se, por exemplo, acontecer alguma coisa, algum evento, né? Alguma situação climática ou algum acidente, digamos assim, no prédio, né? No qual o meu sistema está rodando? Será que eu tenho como garantir, né, uma resiliência desses dados? Eles estão em outros locais? Existe um modelo de redundância mais amplo, né, do ponto de vista físico, para garantir que os usuários desse sistema ainda vão acessá-los porque ele é resiliente? Né? Então, quando eu penso em segurança da informação, a gente tem alguns objetivos que são mais amplos do que o que a criptografia provém ou que se preocupa, tá? Então, às vezes a gente pensa em segurança da informação como criptografia, mas a criptografia é uma ferramenta utilizada pela segurança da informação para garantir alguns desses objetivos que eu estou mencionando para vocês.
tá? Que é justamente isso que eu falei, né? A criptografia é uma dessas ferramentas aí para garantir a segurança da informação. Então, a ideia da criptografia é fornecer um mecanismo para proteger esses dados sensíveis contra o acesso não autorizado. Esse processo de criptografia ele envolve o processo de converter a informação em um formato ilegível, tá? Então, eu quero transformar a minha mensagem em uma mensagem que não pode ser lida por terceiros, um formato ilegível. É, Então, uma definição mais ampla, como a gente pode ver aí, né, que qualquer método que transforma a informação legível em informação ilegível, ela pode ser considerada uma forma de criptografia. E aí eu vou recordar aqui uma pergunta que me fizeram na aula, sei lá, umas 2 aulas atrás ou na aula passada, que foi justamente relacionando, né, a ideia de criptografia com a ideia de função hash, de tabela hash. Se elas não eram a mesma coisa ou tinham o mesmo objetivo. Por quê? Porque quando a gente. eh, Desculpa, não foi com tabela hash, era com método de compressão, né? Que também está relacionado. Eu disse que essas três coisas estão bastante relacionadas, né? Alguém perguntou em relacionados a métodos de compressão. Se eles não tinham o mesmo resultado, digamos assim, cria criptografia. Por essa definição que a gente vê aqui na tela, realmente elas estão intimamente ligadas, né? Eu tenho como a gente via que o método de compressão ele transformava a informação em uma informação ilegível, digamos assim, ou pelo menos para os sistemas que não conheciam aquela convenção, ou que não conseguiu fazer o processo inverso, né? É, o que difere, então, um método de compressão para um método criptográfico é justamente esse objetivo principal. Apesar de quando eh, a gente aplica o método de compressão, a gente transforma a mensagem em uma mensagem, digamos assim, ilegível a princípio, o seu, a sua semântica, o significado da mensagem ainda está ali, mas apenas é, com outra convenção utilizada. E o objetivo principal, como o método já diz, né, é um método de compressão. É que, para além da mensagem não ser inteligível, o que eu quero, na verdade, não é isso. Minha preocupação não é essa. Ela poderia ser legível ainda. O que eu quero, na verdade, é comprimir, é reduzir a quantidade de bits com as quais eu represento aquela mensagem. Então, quando eu penso em métodos de compressão, é justamente isso. Quando eu penso em criptografia, eu não tenho nenhum compromisso, não é o objetivo da criptografia reduzir a quantidade de bits que representa a mensagem. Muito pelo contrário. A criptografia não está nem aí para isso. Se precisar criptografar os dados e a mensagem vai ficar maior, tanto faz. Se for ficar menor, tanto faz. O objetivo da criptografia é garantir que essa informação seja ilegível e inacessível para quem não tem acesso à convenção, à chave, à senha utilizada no processo de criptografia. Então, como eu falei, são coisas que estão intimamente relacionadas, até mesmo com tabela hash, mas que os objetivos são bem distintos entre si. Então, indo um pouquinho mais a fundo, né, em relação à definição, a gente pode encontrar outros textos que ajudam a gente a entender um pouco a ideia da criptografia, né? Mas, como eu falei, todos eles estão naquela ideia de pegar um conjunto de dados e transformar em um conjunto de dados ilegível para terceiros ou para pessoas que não têm acesso à senha, né, utilizada. Então, aqui eu apresento a criptografia como sendo um conjunto de princípios e técnicas empregadas para cifrar, e aí é um termo bastante comum, né? A gente vai ver que existem alguns métodos que são chamados cifra de alguma coisa, a gente já vai ver mais para frente. Cifrar a escrita, né? Torná-la ininteligível ou ilegível para os que não tenham acesso às convenções combinadas. Outra definição: criptografia é a modificação codificada de um texto. E aqui um texto ele é um pouco mais restrito, né? Mas se a gente fosse generalizar um pouco mais, de um conjunto de dados, né? De forma a impedir sua compreensão pelos que não conhecem seus caracteres ou convenções, né? Então, imagino eu que na época da escola, a maioria da gente, né, trocava mensagens às vezes com amigos, e a gente substituía as letras por outras convenções utilizadas. Então, sei lá, eu dava número, eu substituía cada letra por número ou por símbolo, né? E aí eu conseguia escrever mensagem que uma pessoa que não tivesse acesso a essa convenção, né,
esse modelo, não ia conseguir entender o que a mensagem estava falando, né? Pelo menos eu lembro que no meu tempo de escola, isso já faz um tempo, tinha algumas pessoas que faziam, né, esse tipo de brincadeira com os colegas. E a ideia da criptografia é justamente essa, né? Transformar uma mensagem em uma mensagem que não pode ser lida por quem não conhece a convenção utilizada. Obviamente que a pessoa talvez nem precise conhecer a convenção. Dependendo da convenção, a pessoa pode deduzir, né, o que está por trás dela e também entender a mensagem, né? Então a gente vai discutir um pouquinho mais para frente sobre as técnicas de criptografia e como elas vêm evoluindo ao longo do tempo. Acho que deu problema de novo aqui na minha apresentação. Não sei se está acontecendo para vocês, mas no meu monitor aqui a tela está piscando um pouquinho. Agora melhorou. É, então, a própria palavra, né, ela é bem explícita em relação ao seu objetivo, né? O termo criptografia significa escrita secreta, né? É claro, porque ela vem de um tempo, né? Como eu falei, antes da ideia de você ter computador, você já pensava em proteger os seus dados, por exemplo, através da troca de mensagens. Você imagina um contexto que é bastante falado quando a gente pensa em criptografia, né? Um general comandando um exército num campo de batalha, e ele precisa trocar informações com outras pessoas. Então ele manda essas informações, mas existe um certo risco de essas informações serem interceptadas por inimigos, né? E se o inimigo tivesse acesso à informação, bom, aí todo o plano, né, talvez fosse por água abaixo. Então a ideia de você deixar algo escondido, deixar algo oculto, vem no próprio nome do termo criptografia, né? Criptos, que quer dizer escondido ou oculto, e grafem significa escrita. A arte ou a ciência de escrever em cifras ou escrever em código. Bom, então a gente tem aqui na imagem a ideia do funcionamento da criptografia relacionada a não a mensagens físicas, né, mas a mensagens que são dados no final das contas, né? Então a gente tem ali representando o conjunto de dados original, uma série de zeros e uns, representando a mensagem original e representada aqui pela seta preta, né? Essas mensagens vão passar por um processo de criptografia e elas passam a ser ilegíveis para terceiros ou para pessoas que não têm acesso a essa senha. Ou seja, aqui está representando por um conjunto de símbolos que a ideia é que não façam sentido para terceiros, apenas se a pessoa conseguir ter acesso à chave, né, e representa pela chave amarela, desculpa, a chave vermelha, a seta vermelha, melhor dizendo, e aí representaria o processo de descriptografar a mensagem, ou seja, de voltar a mensagem ao modelo original, tá? Por que que isso tá... Bom, as aplicações, como eu falei, né, a gente já está bastante familiarizado, então a gente que tem acesso a diversas aplicativos ou ferramentas, né, que de alguma forma se preocupam com essa ideia de proteger os dados, a maioria deles implementa em alguma medida técnicas relacionadas à criptografia. Então, os smartphones e computadores hoje em dia, para proteger, por exemplo, transações financeiras, compras, né, que a gente faz na internet, quase todo mundo hoje tem no seu celular ou no computador um sistema de acesso bancário, né, onde você, sei lá, tem as suas informações ali do banco, de cartão de crédito, né? Então você gostaria que essas informações fossem confidenciais para a sua segurança, né? Quando a gente faz uma compra, né, como eu mencionei, em um site na internet, suas próprias mensagens de e-mail, mensagens de chat, troca de mensagens por meio de ferramentas que permitam que dão esse tipo de serviço. Quando a gente acessa um site, por exemplo, na internet, e o protocolo a gente vê lá na URL, né? O endereço começando com HTTPS, né? Esse S vem de security, ou seja, é uma troca de dados que usa um protocolo de comunicação seguro, as mensagens são criptografadas, geralmente isso
é um requisito, né, para um sistema, por exemplo, uma rede social, quando você vai fornecer informações confidenciais que só você deveria ter acesso, ou a um sistema bancário, ou a um sistema de compra e venda, ou a um sistema governamental que você precisa fornecer seus dados, quem sabe para acessar sua conta do FGTS, o seu seguro social, enfim, que é a mesma coisa, né? Enfim, qualquer uma dessas informações. No contexto, por exemplo, de VPNs, né, quando a gente quer acessar alguma informação de maneira segura, de maneira protegida, né, através de uma rede, evitando que terceiros acessem, ou tenham conhecimento dos dados que você está trocando. Então, como eu falei, a gente, né, principalmente a gente da computação, a gente já está bastante familiarizado, a gente já conhece, digamos assim, diversas aplicações, diversas necessidades relacionadas à utilização da criptografia, tá? Então isso é bastante familiar para a gente. Aí agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns métodos de criptografia, não necessariamente significam uma evolução, vou falar de forma geral sobre alguns processos de tentar esconder mensagens, né? Alguns mesmos que existem antes, né? Existiam antes da ideia da existência do computador, e depois falar alguns métodos que foram, digamos assim, desenvolvidos e criados por máquinas, geralmente máquinas mecânicas, mas que tinham a mesma ideia, né, de transformar mensagens em mensagens que não poderiam ser lidas ou decifradas por terceiros, tá? Então isso daqui é uma tentativa minha de apresentar alguns métodos, alguns modelos para esconder mensagem. Então serão eles aqui no caso de criptografia manual, quando eu separei esses tópicos aqui, as cifras hebraicas, o bastão de Licurgo, o crivo de Erastóstenes, códigos de Políbio e o código ou cifra de César. Talvez algum desses você já tenha ouvido falar de alguma forma, se não, a gente vai ver agora. O primeiro deles, né? Deixa eu voltar aqui de novo. Tá. O primeiro deles, né? A criptografia dos textos hebraicos relacionados ao livro de Jeremias. Só para dar um contexto sobre esse modelo, né? O povo hebreu foi cativeiro, né, de um outro povo, se não me engano, o babilônico. Então, eles foram dominados, digamos assim, eles foram subjugados, né, por outra nação. E essa nação tinha costumes bem diferentes dos seus, né? Então, os hebreus tinham uma série de costumes e eles precisavam, né, eh, comunicar ou relatar uma série de situações no seu idioma, mas digamos assim que essas informações elas não eram muito bem vistas pelos seus dominadores, né? Nesse caso, se eu não me engano, os babilônios, tá? Então, os hebreus eles precisavam de alguma forma proteger os seus dados desse povo que estava subjugando eles. E aí é nesse livro, é nesse contexto que, na escrita, né, segundo a história do livro de Jeremias, que foi um livro criptografado, né? Então a ideia era que eh, quando eles escrevessem, a mensagem que eles estavam escrevendo, né, as mensagens dos textos que eles estavam escrevendo, não pudessem ser decifradas pelos babilônios, tá? Então, esse modelo utilizado por eles é bem simples, né? A gente tem a representação do alfabeto aqui hebraico embaixo, né? Então, são os símbolos do alfabeto hebraico. É, Então, esse modelo é conhecido como Atbash, graças à ideia das três primeiras letras, né? Aleph, três primeiras letras não, a primeira e a última, a segunda e a penúltima. Então, a letra Aleph foi mudada pela letra T. Então é como se ele pegasse a primeira letra do alfabeto, se uma palavra começasse com a letra A, ele substituiria pela última letra, né? No nosso do português seria o Z, por exemplo. A segunda letra, né, o Beth, trocada pela penúltima, que seria o Shin. Então, por exemplo, o nosso B, um texto que tivesse a letra B, seria trocada pela letra X e assim por diante, né? E vice-versa. Tá? Então, é, é um modelo bem simples de criptografia e a pessoa escrevendo o livro utilizando essa ideia, né? Uma pessoa que não conhecesse esse modelo, ela poderia ver a escrita
né, um babilônio da época e ver que não faria nenhum sentido, né? Talvez já fosse um idioma que não fosse muito familiar e ele poderia olhar para a mensagem e não conseguir ler, não conseguir decifrar o que estava escrito ali. Aqui a gente tem a ideia ainda, né, do modelo de criptografia manual, conhecido como a cítala de Licurgo. A ideia aqui é que você tinha cítala, né, vem da ideia de um cinturão, né, uma tira de couro. Então você tem aqui representada, né, nessa imagem, né, um cinturão que tem uma série de letras dispostas aqui. E aí você poderia escrever, né, com essa cítala, enrolava ela em um bastão. Esse bastão ele tinha que ter um raio específico. E aí você podia escrever, entre aspas, escrever uma mensagem utilizando essa cítala. E depois você poderia enviar essa mensagem, digamos assim, escrita na cítala para, sei lá, no campo de batalha. Um mensageiro podia enviar essa cítala, né? Amarrava ela como se fosse um cinturão normal no corpo e mandava a mensagem. A pessoa que, por exemplo, se alguém interceptasse, né, o indivíduo que estava mandando a mensagem e perguntasse o que aquilo significava e tentasse ler a mensagem, talvez não representasse nada, né? Era só uma série de letras escritas, eh, num, escritas ali numa tira de couro. Mas se por acaso essa mensagem chegasse no seu destino e a pessoa enrolasse no bastão que tivesse o raio apropriado, né, o mesmo raio utilizado para escrever a mensagem, a pessoa ia conseguir ler a mensagem exatamente o que estava escrito ali, porque ela ia enrolar a cítala a partir da primeira letra, e à medida que ela fosse enrolando, a mensagem poderia ser lida, né, quando ela finalizasse, quando ela enrolasse totalmente no bastão, né? Então, eu acho, né, esse modelo bem curioso, mais engenhoso, né, do que a cifra hebraica e bastante interessante. Mas claro que para textos muito longos, né, a gente precisaria de um bastão bem grande, né, e uma tira de couro bem grande também. Então isso daqui também era para mensagens mais curtas, né, ou mais urgentes, digamos assim, não para um livro, né, para escrita de um livro, né, uma coisa maior. Aqui tem outro tema, né, que está relacionado não a necessariamente a criptografia, mas é um chamado de crivo de Eratóstenes, que era se não me engano, um matemático, filósofo, um físico, fazia um monte de coisa, né? E ele desenvolveu esse modelo para encontrar números primos de uma maneira muito eficiente. Então, é um algoritmo que serve para com esse propósito, né? E a gente sabe, a gente vai ver mais para frente que a utilização de números primos ela está bastante relacionada com a ideia de criptografia. A criptografia faz muito uso desse conceito, né, de utilização de números primos nos seus mecanismos ou na maioria deles, tá? Então esse crivo de Eratóstenes é um dos meios mais considerado, né, mais eficientes para encontrar, por exemplo, os primeiros números primos considerados números primos pequenos, ou, por exemplo, abaixo de 10 milhões, tá? Então, a ideia do algoritmo é a gente listar todos os inteiros maiores que um e menores ou iguais a n. Então, a gente começa, né? Se eu quero, por exemplo, aqui na tabela, a gente está tentando encontrar os números primos abaixo de 50. Então, esse n aí seria 50. Então a gente vai listar os números inteiros, né? Acima de 1. A gente percebe que o 1 está arriscado aí nessa tabela, né? A gente já conhece que o 1 não é primo, a gente quer conhecer os próximos números primos. Eh, E aí a gente vai fazer um processo de análise, né? Até que a gente chegue na raiz quadrada de n, né? Então a raiz quadrada de 50 é 7, alguma coisa, né? E aí, nesse caso, a gente vai pegar o piso dessa operação, né? Então, a gente vai arredondar para baixo. Ou seja, eu vou fazer o processo até o número 7. É um processo bem simples, a gente vai ver, né? Que é, por exemplo, analisar cada número após um e riscar, né? Tirar dessa conta os múltiplos de todos esses números, tá? Dos primos que a gente encontrar. Então, a gente começa aqui pelo primeiro número, né?
que seria o número 2. E aí a gente já elimina da sequência todos os múltiplos de 2. Então, 2 é primo e a gente, na operação, né, a gente elimina todos os múltiplos de 2. Então, 4, 6, 8, 10 é uma operação bem fácil, né? E aí a gente continua. Então, a gente quer continuar, encontrar todos os números primos menores ou iguais a 50. Então, a gente já achou um. O próximo é primo também, é o número 3. E aí a gente faz o mesmo processo, que é eliminar todos os múltiplos de 3. Então, uma operação também bastante simples, né? Bastante fácil. A gente vai eliminar aqueles números múltiplos de 3 que ainda não foram eliminados. Então, por exemplo, o 9 que não havia sido eliminado anteriormente, né? O 15, o 21, o 27. Então, a gente acabou eliminando mais os números, mais alguns números. Depois, o próximo número, né, da tabela aí é o 5. Ele é número primo também. Eu não sei se está piscando aí para vocês a tela, mas para mim está piscando bastante. Por isso que eu estou indo e voltando no slide. Não sei o que é que deu aqui no meu, na minha. Eu vou até ver se a gravação tá ok. Tá. Então o próximo aqui é o 5. A gente percebe, né, que a gente já colocou ele em azul, identificando ele como número primo, e a gente já eliminou os próximos números que são os números que são múltiplos de 5 também, né? Então a gente eliminou aqui o 25, o 35, o 45 já havia sido eliminado também. E aí a gente segue para o próximo, que é o último que a gente vai analisar. Lembra, né? Como eu quero encontrar os números primos menores que 50, eu vou fazer esse processo de análise até raiz quadrada de 50 arredondada para baixo, ou seja, até o número 7. Então aqui eu encontrei o 7 como número primo, e aí no próximo passo eu elimino todos os múltiplos de 7 que não foram eliminados ainda. Então nesse caso é só o 49, né? Então depois que eu fiz todo esse processo, ou seja, um processo entre aspas curto, né? A gente tem aí todos os números primos aparecendo na tela, ou seja, os números primos são aqueles que não estão riscados, ou seja, os que estão em azul ou em branco, né? Então, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47. Esses são os números primos abaixo dos 50. Então, um algoritmo, né, bem engenhoso e criado numa época que não existia computador ainda e, entre aspas, é considerado uma forma simples e que pode ser ensinado para qualquer criança, por exemplo, para encontrar números primos abaixo de um determinado n. Óbvio que à medida que esse n começa a aumentar, esse processo ele fica um pouco mais trabalhoso, né, e um pouco mais demorado naturalmente, tá? Mas é um algoritmo bem interessante. Agora sim a gente volta, né, para a ideia da ainda criptografia, né? Aqui a gente tem um outro modelo, é o código de Políbio. É bem engenhoso também e tem várias formas de fazer o código de Políbio. Aqui eu vou mostrar uma delas. O princípio de funcionamento consiste numa tabelinha quadrada, né? Uma matriz, onde a gente tem uma série de caracteres, são caracteres que serão utilizados na mensagem. Então, por exemplo, aqui a gente tem um alfabeto de A a Z, e a gente tem números ainda do 0 ao 9, né? E a gente poderia escrever uma mensagem utilizando a convenção da tabela. Então, cada símbolo é substituído pela linha e coluna que o representa, né? Que representa a célula no qual ele está inserido. Então, por exemplo, se eu quiser escrever uma mensagem que tem a letra A, como eu estou colocando aí no texto, como ela está na linha 1, coluna 1, eu vou substituir A pelo número 11, né? O B vai ser pelo 12, porque ele está na linha 1 e coluna 2. E assim por diante, né? Então eu consigo escrever uma mensagem qualquer que utilize, né, o alfabeto português e que ainda tenha números, né, dígitos entre 0 e 9. Então aqui é bem simples, né, bem interessante, a gente pode escrever os números. A pessoa que recebe a mensagem do outro lado, se ele souber exatamente, né, se ele tiver acesso a essa tabela ou a convenção, ela vai saber ler essa mensagem de uma maneira bem simples. E um interceptor, uma pessoa que interceptar essa mensagem que não tiver acesso à convenção, ela vai ver uma sequência de apenas números, né?
Então ela vai ver lá 2 e uma série de números que para ela não faz sentido, mas para quem conhece a convenção vai saber, né, que a cada dois números é aquilo está representando um caractere, que é uma letra ou um dígito, né? Então também bastante engenhoso o código de Políbio. Bom, a gente tem outro aqui, talvez bastante famoso, conhecido como cifra de César, ou código de César. Então, é uma premissa que deu origem a alguns métodos de criptografia iniciais, né? Então, a ideia da cifra de César é se você tem um alfabeto, né? É, sei lá, aqui a gente está colocando o alfabeto de A a Z. Então, é como se você fizesse um deslocamento. E aí, a ideia da cifra de César, ele está mostrando essa moedinha, né? Parece uma moedinha aí. É como se fosse uma moeda que tem dois eixos, um com um raio um pouco maior e o outro com um raio um pouco menor. E aí você consegue girar independentemente, são eixos independentes, né? E você consegue fazer diferentes deslocamentos, né? Então, por exemplo, aqui na imagem da direita, a gente está vendo, por exemplo, que a letra A, se você deslocar é, uma, duas, três, né? Se você fizer três deslocamentos, a letra A ele vai ser alterada para a letra D na mensagem, né? Então, se você vai escrever um texto que tem a letra A, ela vai ser substituída pela letra D. E a letra B pela letra E, a letra C pela letra F e assim por diante, né? Então, você fez um deslocamento de três. E aí, bom, na hora dele escrever a mensagem, ele mudava, né, ele girava, né, esse eixo e ele fazia um deslocamento. Na imagem, a gente vê um deslocamento de 25 ali, ó. Se vocês olharem para o dispositivo aqui na esquerda, vocês vão ver que tem um númerozinho 25. Claro que esse não é o que ele utilizava na época, né? É uma representação. E a letra A foi substituída pela letra Z e assim por diante, né? Então eles conseguiam escrever um texto. A princípio, quem não conhecia a convenção ia ver um monte de letras embaralhadas que não faziam muito sentido e tudo mais. Cada um desses modelos, a gente percebe, né, que existem fragilidades. Como eu disse, a pessoa não precisava necessariamente conhecer a convenção para conseguir quebrar as mensagens utilizando essas convenções. Se a pessoa tivesse um pouquinho de, talvez até de raciocínio lógico, de uma percepção um pouco mais aguçada, talvez a pessoa conseguiria identificar, né, qual era o segredo por trás da mensagem e talvez conseguisse identificar a mensagem ali escrita. Aqui eu estou colocando um exemplo, se vocês quiserem acessar, pelo menos até um tempo atrás tinha. Se vocês pesquisarem por cifra de César, isso daqui eu acho que eu tirei do Khan Academy. E aí você pode fazer justamente isso que eu estou demonstrando para vocês. Aqui eu fiz um deslocamento com quatro casas, né? Então eu escrevi a mensagem lá hoje, é quarta-feira, na verdade hoje não é quarta-feira, né? Mas só para colocar a mensagem, e embaixo a gente vê a mensagem criptografada, né? Então se vocês pesquisarem aí, vocês vão achar alguma coisa assim para brincar um pouquinho. É um funcionamento parecido com o, o elemento físico, né? O dispositivo físico que é conhecido como a cifra de César. E esse César aqui é o general romano mesmo, né? Então a ideia, pelo menos historicamente, é que ele queria trocar mensagens, mandar mensagens entre os diferentes líderes do seu exército, e essas mensagens tinham que ser criptografadas. Então, como eu falei, né, qualquer um desses métodos, a gente vai perceber que eh, digamos assim, ele tem fragilidades, né? Então, no caso do algoritmo de César, né, da cifra de César, não seria diferente, né? Ele historicamente é tido como eficiente, né, durante 800 anos, né? E depois ele foi facilmente, por um matemático, né? Não facilmente, mas ele foi decifrado, digamos assim, por um matemático árabe chamado Al-Kindi, que ele percebeu que se a pessoa conhecesse a frequência de letras de um alfabeto, e a gente falou disso, né? Da frequência de letras para métodos de compressão utilizando o algoritmo de Huffman, a gente viu que cada alfabeto tem a sua frequência de letras, né? O português a gente tem um conjunto de letras, né? Que são utilizadas com maior frequência e outros com nem tanto. Então, se a pessoa conhecesse a frequência de um alfabeto,
e ela estivesse analisando um determinado texto, ele poderia ver no texto qual é a letra que mais aparece, né? Então, bom, eu estou vendo que aparece muito a letra K nesse texto. Então, se eu desconfio que o texto é escrito em português, eu vi que no português a, a, a frequência que mais aparece é a letra E. A letra que tem maior frequência é a letra E. Então, eu ia fazer um deslocamento da letra E para a letra K e verificar, né? Substituindo a letra E pela letra K, né? Sei lá, isso dá um deslocamento de 21, sei lá quantas letras. E ia tentar fazer isso com todas e ver se a mensagem que eu consegui era realmente legível. Então, esse matemático, ele percebeu, né, que quando você escreve um texto e usando esse modelo da cifra de César, ele ainda continua representando, ele continua mantendo, né, as frequências das letras. Então, se você escreve um texto em português, é uma tendência que a letra que mais vai aparecer é a letra E. Então, ele buscava lá no texto a letra que mais aparecia e tentava substituir pela letra E e as outras utilizando o mesmo deslocamento. E se por acaso não fosse a letra E, porque o texto era menor, ele ia tentar a próxima com maior frequência, que seria a letra A, e assim por diante. É, além disso, né, se a gente analisar um pouquinho mais, a gente vai ver que esse modelo ele ainda fica um pouco mais frágil se você entender um pouco mais da língua que está sendo utilizada para escrever as mensagens. Então, por exemplo, é, se você escreve mensagens no português, e você conhece o português, você sabe que no português existem palavras que têm algumas características específicas, né? Então, por exemplo, palavras que têm dígrafos, né? Duas consoantes juntas, né? Um consoante, é, duas consoantes que funcionam só como um fonema. Então, por exemplo, RR, SS, né? Então, a gente ia perceber na mensagem escrita, se por acaso a pessoa cifrou utilizando a cifra de César, a pessoa que interceptou a mensagem ia ver lá duas letras juntas e ele podia desconfiar, bom, será que esse daqui é o RR ou é o SS? Se ele desconfiava que a mensagem foi escrita em português, né? E algumas outras regras como M antes do P e B. Então a pessoa podia identificar que existia uma letra que sempre aparecia antes de uma outra letra específica, né? Então outras regras, por exemplo, eh, algumas palavras que terminam com S, de repente a gente podia, sei lá, ver algumas palavras que terminam com uma determinada letra. Enfim, a gente poderia tentar identificar regras específicas aqui para tentar identificar as mensagens, né? E além disso, existem palavras que são bastante utilizadas, né? Então, se a mensagem tivesse, por exemplo, conjunções, interjeições, então também talvez fosse fácil, né? Palavras com poucas letras, né? A gente podia desconfiar também e poderia talvez ser mais fácil de identificar qual seria a mensagem ali escrita. Então, surge a cifra polialfabética, né, que é uma ideia que vai um pouco além da cifra de César, que é a ideia de, ao invés de utilizar um deslocamento único para todas as letras de uma mensagem, a gente utilizaria uma espécie de senha, né, uma palavra que seria utilizada para deslocar cada uma das mensagens, tá? Então, bom, se eu tivesse uma senha, por exemplo, de, sei lá, 5 letras, né? A primeira letra da mensagem seria deslocada com base na primeira letra da senha, a segunda letra da mensagem com base na segunda letra da senha, e assim por diante até a quinta letra. A sexta letra da mensagem seria deslocada com base na primeira letra da senha, e aí esse ciclo se repetiria, né? Então aqui eu acho que tem um exemplo justamente disso, né, da utilização da cifra polialfabética, que é utilizando uma senha com a mesma ideia da cifra de César. Então, a mesma mensagem, hoje é quarta-feira, e aí eu estou utilizando a senha UESC, né? Então, o H ali vai ter um deslocamento de U, né? Eu não sei exatamente quanto seria o deslocamento, então o H foi substituído pelo C. O O seria um deslocamento E vezes, né? Então teria que ver qual é o tamanho do deslocamento. Então o O foi substituído pelo T, o J pelo C, o E pelo H.
E aí o ciclo se repetiria, né? O próximo símbolo, que é o E, seria substituído novamente pelo deslocamento de U e assim por diante até completar a mensagem. Então, isso daqui é uma forma de tentar distorcer, né, aquela ideia que a gente viu na cifra de César, de você ter um deslocamento único e facilitar essa compreensão. Mas aí, assim, como eu falei, todo método de criptografia tem alguma fragilidade, né? Então, matemáticos se debruçaram também sobre esse modelo e viram que ele ainda apresenta fragilidades, talvez algumas fragilidades eh, não tão evidentes quanto na cifra de César, na cifra anterior, mas que ainda assim estão relacionadas com aquela ideia, né? De você, por exemplo, você tem a letra Z solta aqui nessa mensagem, né? Então, no português, a gente sabe que tem poucas possibilidades para você escrever um texto e ter uma letra solta. Ele pode ser o E, ou o A, ou o O, ou seja, três possibilidades aqui. Então, eu conseguiria já meio que identificar esse deslocamento aqui que levou o E para ser substituído pelo Z. E aí eu poderia fazer esse processo, né, tentar fazer esse processo com outras letras menores ou com outras palavras menores ao longo do texto, né? E aí depois tentar identificar qual foi a senha e descriptografar a mensagem como um todo, tá? Então é isso que eu estou colocando aqui. Ainda é fácil de quebrar. A grande questão é o tamanho da chave. Idealmente, a ideia dessa cifra polialfabética seria usar uma chave que fosse do tamanho da mensagem, e aí a gente já consegue fugir, né, dessa ideia de você ter essa representação da pessoa conseguir identificar, assim, né, qual foi o deslocamento utilizado só olhando para letras individualmente. Talvez ele conseguia identificar uma mensagem, uma letra ou outra, mas como a própria senha seria do tamanho da mensagem, seria mais difícil de dele tentar quebrar essa senha, tá? E aí, assim, tem um problema nisso. Bom, então eu preciso de uma senha que seja do tamanho da mensagem, mas eu preciso compartilhar essa senha com quem eu quero que receba a mensagem. Então aí tem um problema, né? E na hora de compartilhar a senha, será que esse compartilhamento também vai ser seguro? Né? Que é um dos problemas da criptografia. Eu preciso mandar a mensagem, eu preciso mandar a senha. Só que no processo de mandar a senha, a senha pode ser considerada também uma mensagem. Então ela também não pode ser vista por outras pessoas. Então o processo de enviar a senha também deve ser criptografado, né? E a gente entra num processo de dependência aí, tá? A gente vai falar um pouquinho mais para frente disso, quando a gente vai falando sobre criptografia simétrica, que é basicamente essa ideia. É, Aí a gente tem aqui a cifra polialfabética, a ideia, não, peraí. A cifra, o cilindro de Jefferson, segundo relatos, ele foi desenvolvido pelo presidente americano Thomas Jefferson, e ele era utilizado para trocar mensagens também, né, com o mesmo contexto, sei lá, mensagens confidenciais entre parceiros ali, que não poderiam ser decifradas por outras pessoas. Então, a ideia de você ter um eixo principal, você tem vários círculos, né, onde são escritas letras aleatoriamente, e aí você conseguiria escrever. Você teria as letras aqui do alfabeto, né? Cada um desses círculos teria as 26 letras do alfabeto ao redor desse círculo, com o mesmo espaçamento entre eles. E aí você conseguiria escrever uma mensagem, rodando esses círculos individualmente, você poderia escrever uma mensagem, né? Nesse caso aqui, com 36 discos, né? Você conseguiria escrever a cada vez uma mensagem de até 36 caracteres, né? Então você girava esses discos individualmente, colocaria a sua mensagem ali e depois em uma linha específica ficaria a mensagem. E aí se você olhasse para a linha de cima, você já ia ver que as mensagens já estariam totalmente embaralhadas, né? Por quê? Porque as letras em cada um desses círculos, elas não estão na ordem específica, né? Na ordem alfabética específica. Então as letras são totalmente embaralhadas.
E aí você poderia escrever qualquer mensagem utilizando esse modelo. Você girava, em uma linha específica ficaria a sua mensagem, e aí você olhava para uma outra linha desse cilindro aí. E aí você escrevia com base naquilo ali. A pessoa que fosse receber a mensagem, ela teria um cilindro exatamente igual a esse, com o mesmo padrão, né, em relação a cada um desses discos individuais. E aí ela ia montar, né, aquela mensagem que foi recebida, que talvez não fizesse sentido a princípio, e ela ia procurar em uma linha específica onde a mensagem faria sentido, né? Então, esse modelo cilindro de Jefferson aí também é bastante interessante, mas ele é um pouco mais trabalhoso, digamos assim, para ser desenvolvido, né? Então já ele é um pouco mais rebuscado, né? Precisa aí ter uma certa engenhosidade para produzir esse equipamento, mas também é bem interessante e é um modelo de criptografia considerado criptografia manual também. A gente já tem alguns outros modelos, né, que tem uma intervenção de máquinas assim um pouco mais rebuscadas, né? Então, a ideia do código Morse, né, pode ser considerado como um modelo também em que quem não conhece a convenção não vai conseguir identificar o que está sendo transmitido na mensagem. Então é a ideia de que você tem cada letra sendo substituída por uma série de pulsos, e esses pulsos eles podem ser pulsos elétricos, né, transmitidos em um cabo, pulsos sonoros, né, eh, conhecido como Morse acústico, pode ser sinais luminosos, né, feito sei lá, alguma lanterna, alguma coisa assim, ou ondas eletromagnéticas, enfim, qualquer coisa que eu consiga reproduzir um padrão que atenda esse modelo, né, essa convenção, a gente vai conseguir trocar mensagem. E aí, quem não conhece o código Morse não vai conseguir entender a mensagem no final das contas. A gente tem, né, uma outra máquina, né, que foi utilizada num contexto de guerra, a máquina Enigma, né, na Primeira Guerra Mundial, que ficou talvez mais conhecida pelo filme do Alan Turing, né, O Jogo da Imitação, que ele desenvolve uma máquina para decifrar os códigos que os alemães geravam na máquina Enigma, né? Então, a máquina Enigma era uma máquina que conseguia criptografar as mensagens e que os matemáticos da época levariam muito tempo para conseguir. Eles conseguiam interceptar as mensagens, mas eles não conseguiam saber o que estava sendo escrito, né? Então, se eles fossem fazer isso manualmente, um dia não era suficiente. E o Alan Turing, ele desenvolveu uma máquina que era capaz de quebrar, né, os códigos, né? Então é um filme bem interessante, né, que fala dessa ideia da utilização, né, de um computador, né, considerado por muitos o primeiro computador, para decifrar os códigos gerados pela máquina Enigma. Aqui tem três imagens, né? Uma que é uma foto dos alemães escrevendo uma mensagem utilizando a máquina. É, Na imagem do meio, uma réplica da máquina, então você tinha como se fosse uma máquina de escrever, você tinha uma espécie de configuração, todo dia eles colocavam uma espécie de senha, ela tinha três rotores específicos, é como se embaralhassem os textos, e aí alguém escrevia os textos utilizando a senha do dia. E aí você tem aqui na imagem da direita, né, a última imagem, uma imagem do filme representada aí, representando o Alan Turing e o computador que ele desenvolveu para quebrar os códigos gerados pela máquina Enigma. Então, assim, aí a gente viu diversos métodos, né, diversos exemplos, né, de criptografia até chegar no modelo computacional, digamos assim, tá? E aí, à medida que a computação evolui e a gente tem o aparecimento das redes de computadores, da internet, fica cada vez mais evidente a necessidade da utilização de criptografia e a gente consegue enxergar muito bem os seus benefícios, né? Eu coloquei alguns benefícios aqui, né? Proteger dados entre dispositivos, dos quais a gente já falou bastante, garantir a integridade dos dados, estão relacionados àqueles objetivos iniciais, né? Dos requisitos
que eu tinha dito que eram necessários na troca de mensagens, proteger transformações digitais. Então, no contexto do armazenamento em nuvem, que é algo que é bastante comum hoje, a gente está mandando o tempo todo informação para a nuvem, né? Então, de alguma forma, os serviços que oferecem esses armazenamentos em nuvem, eles precisam garantir, digamos assim, que você ou só quem tem acesso à senha, que consiga acessar esses dados, que ele não possa ser eh, alterado por terceiros, né? Alterado por outras pessoas que não tenham acesso, tá? E além disso, né, a gente hoje em dia tem uma preocupação muito grande por parte de uma série de órgãos, né, governamentais e entidades para garantir alguns requisitos, digamos assim, de segurança em relação aos dados que estão armazenados, né, em sistemas. Então, a gente tem, por exemplo, a Lei Geral de Proteção aos Dados, né, a LGPD, que ela traz uma série de normas para quando você tem um sistema funcionando na internet e como você, digamos assim, deve garantir a proteção dos dados sensíveis, né, dos usuários que estão utilizando o seu sistema. Então, é responsabilidade de quem tem o sistema de garantir e utilizar meios para garantir isso, né? E muitos desses meios envolvem criptografia, para garantir que os dados estejam protegidos, né? Os dados de terceiros estejam protegidos em caso de algum ataque, alguma coisa assim. A gente tem diversos contextos, né? Na área de saúde, você tem uma série de dados confidenciais, transação de cartão, compra através da internet, enfim, troca de mensagens, e-mails e tudo mais. Então, essas seriam as vantagens, né? A criptografia acaba provendo ferramentas para garantir todo esse tipo de coisa. Eu elenquei aqui algumas desvantagens relacionadas à criptografia, né? Então, na verdade, é o seu mau uso, né? Não é uma desvantagem necessariamente da criptografia, na maioria dos casos, mas que de alguma maneira estão relacionadas ao uso da criptografia. Então, hoje em dia, na verdade já acontecia, né, há um tempo atrás, mas talvez hoje em dia a gente esteja um pouco mais vendo com maior frequência a aplicação de criptografias, por exemplo, por indivíduos maliciosos, né? Então a gente tem os conhecidos ransomwares, que basicamente são sequestros dos dados, né? Alguém invade um sistema ou a sua máquina e criptografa uma série de dados seus, e para você resgatar esses dados de volta, você teria que pagar para a pessoa para ela para ela reverter o processo, né? Então ela sequestra os seus dados. Você ainda fica com os dados, mas criptografados. Como você não sabe a senha, você não sabe a convenção utilizada, como é que você vai recuperar esses dados, né? Então isso é bem ruim. Como eu falei um pouco no início da aula, a gente tem uma outra questão, né? Quando eu preciso trocar mensagens através da internet, essas mensagens precisam ser criptografadas utilizando uma senha. Mas a outra pessoa, a pessoa que está do outro lado, ela também precisa ter a senha. Então, eu preciso trocar a senha eu preciso enviar a senha no processo. E o processo de envio da senha também pode ser considerado um processo de envio de mensagem e também precisa ser criptografado e acaba gerando uma dependência, né? Então eh, a gente vai ver depois como isso pode ser contornado, né? Mas de forma geral, a gente teria que ter aí uma espécie de um gerenciamento de senhas, né? Bem eficiente, né? Porque se a pessoa perde de alguma forma a senha, ela perdeu o acesso à sua informação, né? Se você tem você tem seus dados criptografados, mas se você perdeu a senha, como é que você vai recuperar esses dados, né? E o que eu coloquei aí como uma terceira desvantagem da criptografia seria relacionada à utilização da computação quântica, né? Então a gente sabe que ainda não está totalmente desenvolvida, né, a ideia de computação quântica, talvez esteja um pouco longe, né, mas imaginando que um dia a gente tenha como realidade, a gente vai ter uma série de problemas relacionados a isso, né, porque muito da ideia da criptografia, ela se baseia de que, bom, uma pessoa tentando acessar a informação, ela até talvez conseguiria fazendo uma série de testes, mas que isso ia levar muito tempo, né? A gente conhece os métodos de força bruta para tentar a, quebrar senhas, né? Tentando todas as possibilidades.
Mas isso é uma realidade para os computadores que a gente tem hoje em dia, né? Os computadores normais. Mas se a gente estiver pensando em computação quântica, né, em que você vai ter uma velocidade extremamente maior para fazer essas operações, esses algoritmos ficariam obsoletos, né? Então, isso seria uma espécie de desvantagem relacionada à criptografia em si, tá? A gente já tem uma certa preocupação relacionada a isso, né? E o NIST, que é um órgão do governo dos Estados Unidos, né, que se preocupa com uma série de padrões, né, um instituto lá que se preocupa com uma série de padrões de tecnologia e tudo mais, já dá suporte a 4 algoritmos que são considerados resistentes a ataques quânticos, né? Ou seja, já demonstra uma preocupação com essa fragilidade, com essa desvantagem, entre aspas, da criptografia em si. Os tipos de criptografia que existem, a gente pode separar de 2 formas, né? A criptografia simétrica e assimétrica. Eu imagino que talvez vocês já ouviram falar bastante desses conceitos. A criptografia simétrica é conhecida como criptografia de chave compartilhada, tá? Ou também é conhecido como criptografia de chave privada, tá? Então, como eu falei, a pessoa que vai receber a mensagem, ela precisa ter acesso à sua senha, acesso à sua chave. Então, essa chave precisa ser compartilhada com o indivíduo, né, que é o destino da mensagem. E ela precisa ser privada, né? Terceiros não devem ter acesso a essa senha, tá? Porque ela vai ser utilizada tanto para criptografar as mensagens, quanto para descriptografar as mensagens, tá? E depois a gente vai ver um pouquinho sobre criptografia assimétrica, que também é conhecida como criptografia de chave pública ou criptografia de 2 chaves. A gente vai ter uma chave sendo utilizada para criptografar a mensagem e outra chave sendo utilizada para descriptografar a mensagem, tá? Então, uma dessas chaves será pública e a outra será privada. A gente vai ver aqui primeiro sobre criptografia simétrica, né? Falar um pouquinho sobre ela e depois a gente fala sobre criptografia assimétrica, tá? Então, como eu falei, na criptografia simétrica, a gente usa a mesma chave para criptografar e descriptografar a mensagem, tá? Então, você usa uma única chave para fazer os 2 processos. Ela é mais barata, né? Então, os algoritmos que a implementam são considerados algoritmos computacionalmente menos custosos, né? E não necessita tanta força computacional para isso, né? Então, geralmente é considerado processos mais simples para fazer a criptografia. E por ser mais simples, naturalmente a gente não tem tanto atraso, né? Os algoritmos não levam tanto tempo na hora de fazer o processo de descriptografar os dados. A desvantagem é que se uma pessoa não autorizada, ela conhece, ela tem acesso à chave, ela pode descriptografar toda a mensagem facilmente, né? Ou os dados enviados entre as partes ali. Então, o problema da criptografia simétrica é esse, né? Se eu estiver pensando, principalmente no contexto de dados enviados através da internet, eu preciso de alguma forma compartilhar de maneira segura essa chave, tá? Então, aquele ciclo de dependência que eu tinha falado para vocês é a transferência da chave compartilhada precisa ser criptografada também. Mas, bom, se eu estou criptografando a chave compartilhada, suponho que eu estou usando uma senha para criptografar a chave compartilhada, que por sua vez deve ser criptografada também. E aí fica num ciclo de dependência infinita, tá? A gente vai ver que no final das contas, a gente, na maioria das vezes, usa a criptografia assimétrica no compartilhamento da chave. A gente vai ver como ela funciona, né? Então, o processo de envio da chave, ele é criptografado utilizando criptografia assimétrica e depois que a pessoa tem a chave compartilhada de maneira mais segura, digamos assim, a gente pode enviar os dados utilizando criptografia simétrica. Então, as características aí, os algoritmos são rápidos, como eu falei, simples de implementar, na maioria dos casos, e, inclusive, são implementados, podem ser implementados em hardware. Não que os assimétricos não possam, né? Mas pela simplicidade, né? Pela eficiência um pouco maior, podem ser mais facilmente implementados em hardware.
O acordo de chaves entre os participantes deve ser feito via canal secreto, que exige informações secretas adicionais. Como eu falei para vocês, esse canal secreto para compartilhamento da chave, por muitas vezes, é feito, né, através de métodos de criptografia assimétrica. Os algoritmos mais conhecidos, né, é o DSE, o Data Encryption Standard, e o AES, Advanced Encryption Standard, ambos padronizados, né, pelo NIST, aquele órgão, né, aquele Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, que eu falei que já dá suporte, né, aos quatro algoritmos, né, que suportam descriptografia quântica, né, ou ataques quânticos, melhor dizendo, tá? O DS, ele já não é mais recomendado, né, na sua forma mais simples, já que o espaço de chaves é pequeno. Existe uma melhoria dele, é o DS3, que utiliza chaves um pouco mais robustas, mas que também não é tão utilizado, né? Então aqui a gente tem um conjunto de chaves considerado pequeno, ou seja, 56 bits é considerado pequeno, né, para uma chave de criptografia simétrica. A gente tem o AES, né, que é o Advanced Encryption Standard, que foi considerado o substituto dele, e ele foi resultado de um processo de seleção público, né, para desenvolver esse algoritmo. O tamanho da chave já é maior, ele utiliza 128 bits. Ele é considerado atualmente o método de criptografia simétrica mais utilizado. E, e a gente tem aí o terceiro, né, o two-fish. Existem outros métodos, né? Na verdade, existem vários métodos de criptografia. O two-fish ele é usado, né, tanto em hardware quanto em software, assim como os outros também, e é considerado o método de criptografia simétrica mais rápido, né? Ele é considerado mais rápido que os outros, mas não é tão utilizado porque não é considerado tão forte quanto o AES, tá? Ele é gratuito, né, e não é patenteado nem de código aberto. Uma curiosidade sobre o two-fish. Como eu falei, existem vários métodos de criptografia, inclusive que são baseados desse, né? Como eu falei, o próprio DES tem uma variação, acho que é o DS3 o nome, que é um pouco melhor do que o DS original, e a gente, né, poderia, inclusive, desenvolver o nosso próprio método de criptografia. A criptografia assimétrica, por sua vez, ela parte da premissa que a gente tem duas chaves, né? Então agora eu criptografo com uma chave e diferente da criptografia simétrica, eu vou descriptografar a minha mensagem com outra chave. Então, por isso que o nome é assimétrica. Eu uso duas chaves diferentes no processo de criptografar e descriptografar, tá? A base dessa técnica é justamente a ideia de que as chaves criptográficas não devem ser únicas, são chaves diferentes, né? Então, por exemplo, se eu tenho um indivíduo A estabelecendo ali uma troca de mensagens com o indivíduo B, né? Um indivíduo A tendo uma chave pública, então ele vai compartilhar a chave pública dele com esse indivíduo B, e ele vai criptografar a mensagem utilizando a sua chave privada, né? Então ele vai criptografar a mensagem ali utilizando uma chave privada. Então, quando o indivíduo receber a mensagem, ele só vai conseguir descriptografar a mensagem se ele tiver a outra chave, né? Então você tem uma espécie de canal secreto, né, entre esses indivíduos aí na troca de mensagens. Daqui a pouco a gente vai ver como isso de fato funciona, né? Ela é considerada mais cara para ser produzida e precisa de mais capacidade computacional para descriptografar, já que a chave pública costuma ser grande, entre 1024 e 2048 bits. Muitas vezes não é adequada para grandes pacotes de dados. Isso daqui é um problema da criptografia assimétrica, né? Enquanto a criptografia simétrica é considerada mais barata, a assimétrica é muito cara computacionalmente. Ela leva o processo geralmente é demorado, né? A fatoração de números que são muito grandes. Então a gente vê aqui, ó, chaves entre 1024 e 2048 bits. Então são chaves realmente bastante grandes, né?
Então, ela é utilizada, na maioria das vezes, não para criptografar a própria mensagem, mas para fornecer um canal seguro no processo de troca de senhas, né? Então, como eu falei, na hora que você vai enviar a senha para um indivíduo específico, você utiliza esse canal que utiliza criptografia assimétrica. E depois você pode mandar os dados criptografados de maneira simétrica. Então, aqui falando um pouquinho sobre a ideia da chave pública, né, e a chave privada, como eu falei, são duas chaves. A chave pública, como o próprio nome sugere, né, que todas as pessoas ou sistemas ali envolvidos na rede tivessem acesso fácil e restrito a essa chave. Então, é uma chave que deve ser compartilhada de maneira pública para todas as pessoas. E você teria uma chave privada. O ideal seria que somente uma pessoa, o proprietário, né, tivesse acesso, né, à chave privada. Então você tem essas duas chaves. Uma chave pública que todo mundo tem acesso e uma chave privada. Bom, então vamos voltar lá para aquele exemplo, né? Eu estou tentando trocar a mensagem, eu estou querendo mandar uma mensagem para um indivíduo. E vamos supor que eu estou utilizando esse sistema de criptografia assimétrica. Então, como vocês viram, a chave pública desse indivíduo, ela está distribuída para todo mundo, inclusive para mim. Então, se eu quero mandar uma mensagem para ele, eu vou criptografar a mensagem utilizando a chave pública dele, né? Então, eu vou utilizar a chave pública que ele disponibilizou para todo mundo e criptografo essa mensagem. Eu envio essa mensagem, de repente essa mensagem pode ser interceptada por terceiro, e aí um terceiro vai tentar descriptografar essa mensagem. Só que esse terceiro, essa pessoa que está tentando interceptar a mensagem, ela vai ter acesso à chave pública, né, do indivíduo que eu estou tentando conversar. Mas a chave pública não é a chave que serve para descriptografar. Ela serve apenas para criptografar a mensagem. Então, só quem consegue descriptografar a mensagem é quem tem a chave irmã, digamos assim, que seria o destinatário, né, para quem eu estou enviando a mensagem. Então, ele tem a chave privada e só ele consegue descriptografar a mensagem que foi enviada com a chave pública dele, né? E esse mecanismo ele funciona, né? Essa ideia ela funciona para qualquer indivíduo na rede. Então todos os indivíduos fornecem a sua chave pública e aí a gente utiliza a chave pública do indivíduo no processo, né? Na hora de que a mensagem chega, eu vou utilizar na hora que eu vou enviar a mensagem, eu vou criptografar utilizando a chave pública dele. E quando ele receber, ele descriptografa utilizando a chave privada. Se ele quiser me mandar uma mensagem, ele vai criptografar essa mensagem utilizando a minha chave pública que ele tem lá com ele. Então ele vai utilizar a chave pública minha, criptografa e vai enviar a mensagem para mim. Eu vou utilizar a minha chave privada para descriptografar a mensagem que ele enviou. Então, existe aí deve existir, né, nos bons métodos de criptografia assimétrica, uma independência relativa entre as chaves, né, uma independência entre as chaves. Essa independência é considerada relativa, né, porque de repente, se as chaves não forem tão robustas, como a gente viu, são chaves de até 2048 bits ou até mais, dependendo do algoritmo. Se a chave for pequena, né, ainda que seja pública e privada, existem modelos matemáticos que conseguem reverter esse processo, tá? A ideia, né, é que não deve ser possível deduzir uma chave a partir do conhecimento de outra. Então, se eu tiver a chave pública, eu não devo ter como deduzir qual seria a chave privada e vice-versa, né? Esse relativo, né, esse nome relativo acontece porque ela somente será efetivamente relativa se forem geradas chaves com tamanho maior ou igual a um tamanho mínimo especificado. E esse tamanho mínimo deve ser um tamanho muito grande. Geralmente os algoritmos assimétricos envolvem cálculos mais pesados, né? Cálculos que envolvem decomposição de números primos, que por sua vez são computacionalmente bastante caros, né? Então torna praticamente impossível a dedução de uma chave a partir do conhecimento de outra. As chaves muito pequenas de fato não vão resistir por muito tempo ao processo de criptoanálise, que é favorecido pela disponibilidade a baixos custos de potências de cálculo sempre crescentes, né? Então, à medida que a gente tem avanço da tecnologia, algoritmos de chave assimétrica que utilizam chaves pequenas são cada vez mais facilmente quebrados,
né? Digamos assim. Bom, as chaves públicas e privadas, elas são de alguma forma relacionadas, né? Então elas têm elas se complementam de alguma forma. Como eu falei, a chave que eu utilizo para criptografar, chave pública, né, que eu estou utilizando para criptografar, eu vou ter uma chave irmã, entre aspas, que só ela vai ser utilizada para descriptografar. E vice-versa, né? Se eu criptografar a mensagem com a chave privada, apenas a chave pública deveria ser capaz de descriptografá-la. Então elas são complementares entre si. As características, né, da criptografia assimétrica envolvem algoritmos que são considerados mais lentos, mesmo se implementados em hardware. Não é que não possam ser desenvolvidos em hardware, né? Então, sei lá, eu tenho um dispositivo de armazenamento, eu já ouvi falar de dispositivo de armazenamento, né, que tem criptografia embutida ali. Então, você salva seus dados e eles já são criptografados em hardware, né? Mas aí, nesse caso, seria interessante, né, que utilizasse não modelos de criptografia assimétrica pela lentidão. É essencial que chaves públicas sejam obtidas de forma autenticada, né? Então, como eu falei que a chave pública de um indivíduo vai ser distribuída para todo mundo na rede, idealmente não é totalmente verdade isso, o ideal que seria apenas em pessoas autorizadas, né? Por exemplo, você tem uma instituição que tem funcionários e esses funcionários precisam assinar eletronicamente documentos. Claro que eles precisam, para entrar no sistema de uma autenticação, né? Então, não é todo mundo que iria obter acesso às chaves públicas, né? Idealmente falando. A distribuição e gerenciamento de chaves é simples nesse caso, né? E elegante. A gente não tem aquela preocupação que eu falei que a gente tinha, né, na chave simétrica. E existe a possibilidade de se obter não repúdio de autoridade de mensagens, né? Como eu disse, a partir do momento que a pessoa te envia uma mensagem, você tem como garantir que foi ela mesma que enviou, porque só ela tem a chave privada dela. Alguns algoritmos, né, que utilizam a criptografia assimétrica. Basicamente, existem duas famílias principais. Uma delas é conhecida como os algoritmos que utilizam o codificação RSA. Existem outros, né, mas esses algoritmos dessa família geralmente envolvem decomposição de números primos muito grandes. E existe uma outra família, né, de métodos que são um pouco mais sofisticados, né, que utilizam logaritmo discreto no grupo de pontos de uma curva elíptica definida sobre um corpo finito. Então a gente precisa conhecer aqui de modelos de álgebra abstratas, do que seria grupos, corpos, né? Então ela envolve um conhecimento específico, né, na parte de na parte algébrica, né, para elaboração desses algoritmos. Os mais famosos, né, são esses da primeira parte aqui, inclusive o que a gente vai ver na aula é o algoritmo RSA, tá? Mas eu vou parar por aqui, né, para o vídeo não ficar tão extenso e vou disponibilizar esse material para vocês. Se tiver alguma dúvida em relação a essa primeira parte, a gente pode ver na próxima aula. Como eu falei, na terça-feira a gente vai finalizar esse conteúdo e na quinta-feira a gente vai fazer a atividade relacionada à criptografia, tá bom? Obrigado pela atenção aí, a gente se vê na terça-feira, se Deus quiser.